Bom dia novamente. Estamos reiniciando a 8ª sessão de julgamento virtual da 4ª Câmara de Julgamento do CONAT e passamos agora a debater os pontos suscitados pelas partes nos 5 processos da pauta de hoje. São 5 processos com o mesmo tema, a mesma matéria e também com as mesmas partes. Então, vou pedir para a gente começar analisando as nulidades. A primeira nulidade suscitada pela recorrente é nulidade por erros materiais insolúveis, nulidade do efeito fiscal porque o levantamento apresentaria erros materiais insolúveis. E aí eu gostaria de ouvir a conselheira Dalcília, que é a relatora do primeiro processo, e, em sequência, os demais conselheiras e conselheiros. Por favor, doutora Dalcília. Senhor presidente, eu acho que seria o caso dessa nulidade ser apreciada na questão do mérito, porque eu acho que poderíamos começar por outras que seriam mais, talvez, simples, que já foram apreciadas ontem, senhor presidente, porque essa dos erros é o que a gente pretende analisar na planilha, nos cálculos. Certo. Por uma questão de ordem... De vocês, então, assim, eu estou perdido, se estão falando... Não. Calma, Renato. Calma, doutor Renato. Só um segundo. Deixa a doutora Jerusa, que tinha levantado a mão, se manifestar primeiro. Só um segundo. Só por uma questão da ordem que foram colocadas as nulidades, a primeira nulidade, eu acho que foi suscitada e foi até colocada aqui na sequência por você mesmo, Michel, foi a nulidade por não ter os agentes do fisco se credenciados junto ao fisco de origem, só para seguir essa sequência. Esse ponto que é o início de tudo. Esse ponto nem foi suscitado hoje. Mas porque está no recurso, né? Não. Eu não vi, não. Mas vamos lá. A primeira nulidade, senhor presidente, que eu vi por ordem do a divergência do crédito tributário lançado com a liminar judicial. Não, a primeira que eu identifiquei foi a nulidade do julgamento singular. Não, mas julgamento singular a gente só aprecia, Dalcília, porque nem ontem. A gente só aprecia a nulidade de julgamento singular depois de apreciar as nulidades do feito fiscal em totum, porque, primeiro, não adianta eu analisar se o julgamento singular foi nulo, se eu já souber que o levantamento como um todo não foi nulo, tá certo? É uma sequência lógica que a gente segue, apesar de não ser igual a que o recorrente apresentou, tá certo? Só para a gente entender uma questão lógica. Então, vamos lá. Primeira nulidade a ser verificada. Essa nulidade, por falta de acompanhamento da fiscalização, não foi identificada. O doutor Rafael não se manifestou sobre ela, o doutor Edson não se manifestou sobre ela, e eu não vi nada dela nos recursos. Os relatores viram alguma coisa sobre ela nos recursos? Não, senhor presidente. Não, né? Doutor Renato, o senhor viu alguma coisa sobre isso no recurso? Doutor Matheus? Bom dia a todos. Presidente, eu acho que não há nulidade, porque, assim, se for pela não concessão da questão da perícia, ela vai ser suprida aqui, então não haveria prejuízo, se eu entendi o que é o objeto do julgamento. Assim, não haveria prejuízo, porque se for feito aqui, seria a mesma coisa que ter feito na primeira instância. Então, não vejo como há nulidade nisso, tá? Então, eu afasto já de imediato. Não, a nulidade que eu estou perguntando, doutor Renato, é se porque a doutora Jerusa suscitou que teria nulidade por falta de acompanhamento da fiscalização pela Auditoria Fiscal de São Paulo. Sim, e eu estou aqui entendendo que não houve esse ponto, apesar de ter sido arguído ontem, não foi arguído hoje por nenhuma das partes e nem nos recursos. Então, só estou confirmando com os relatores se realmente nos processos, no recurso escrito, se tem essa manifestação. Me parece que não. No meu, não, mas eu acho que esse tempo ficou resolvido ontem, né? Existe uma previsão legal para casos quando não acontece a fiscalização de forma presencial no local. Doutor Nietzsche, o senhor quer suscitar essa parte? Ou abre mão em razão da votação de ontem? Não, também. Eu suscito. Ok. Então vamos apreciar. Bom, senhores, doutora Dalcília, senhores conselheiros e conselheiras, a recorrente suscita nulidade do feito fiscal por falta
de acompanhamento da fiscalização de São Paulo, né? Como o contribuinte está localizado em São Paulo, ele entende que deveria ter sido acompanhada a fiscalização pela auditoria daquele estado. Doutor Rafael, o senhor quer fazer alguma consideração a respeito? Presidente, eu vou me acostar às minhas razões de ontem. Pelo que eu me lembre, o hora recorrente traz isso como preliminar de nulidade, porque entende ele que importaria em nulidade do feito fiscal em razão do estabelecimento está estabelecido, está fixado, firmado no Estado de São Paulo, e a fiscalização dele, de um tributo do Estado do Ceará, só poder ser feito através de um compartilhamento, de uma participação efetiva do fisco do Estado de São Paulo. Então, eu vou opinar no sentido que essa nulidade seja afastada, porque o tributo, a relação jurídica, é entre o contribuinte e o Estado do Ceará. E o Estado do Ceará, para exercer o seu poder de fiscalizar e cobrar esse tributo, não necessita de tutela de um outro ente. Isso implicaria numa violação até da autonomia dos entes federativos. Então, considerando esses aspectos, eu vou opinar no sentido de afastar a nulidade, por entender também que a cláusula que foi alegada pelo hora recorrente como uma prerrogativa, como sendo uma prerrogativa por parte do contribuinte, na verdade é uma cláusula que estabelece uma cooperação mútua entre as fazendas do Estado de São Paulo e o Estado do Ceará, não importando em nenhuma quebra de regra de procedimento ou de exercício do poder de fiscalização do Estado do Ceará com relação aos seus próprios tributos. Ok, obrigado, doutor Rafael. Então, a questão fica agora a cargo das conselheiras e dos conselheiros. Alguém deseja se manifestar sobre a nulidade suscitada pela recorrente? Não? Então, vamos à votação. A doutora Jerusa levantou a mão. É bem sucinto, senhor presidente, que tem mais conselheiros. É só para embasar aqui a fundamentação pela qual é desnecessário esse convênio, com base na cláusula 9ª do convênio 8193, em que dispensa esse tipo de convênio quando o contribuinte ele não tiver inscrição no estado de destino, no caso aqui do Ceará. Então, o convênio dispensa esse tratamento, só para fundamentar, no caso, o voto. Ok, obrigado, doutora Jerusa. Mais alguém deseja fazer alguma consideração? Não? Então, vamos iniciar a votação pela relatora do primeiro processo, doutora Dalcília. Doutora Dalcília, como a senhora vota? Eu afasto, senhor presidente, entendo que o tributo em sendo cobrado é devido ao Estado do Ceará, é o ICMS-ST, que a empresa deveria ter retido, na forma da legislação, então não cabe à fiscalização de São Paulo participar do imposto devido ao Estado do Ceará. Então, afasto. Ok, doutor Renato? Eu faço uma divergência com relação a Dalci, porque eu vou seguir a fundamentação da Jerusa. Se essa fiscalização fosse presencial, deveria sim a participação, o credenciamento e a participação. Como no nosso caso ela foi feita de forma remota, entendo que não há necessidade, justamente por causa do parágrafo único da cláusula 9ª do convênio 81 de 93, sendo assim um afasto da nulidade suscitada. Ok, doutor Matheus? Afasta a nulidade também, presidente. Doutor Almir? Presidente, a facilidade, de acordo com o doutor Renato. Ok. Doutora Diana? Eu sigo o voto da relatora, mas nos exatos termos da Jerusa. Ok. De que... Ok. Obrigado. Doutora Jerusa? Afasto também a nulidade arguída. Ok. Com Então, fundamento na cláusula 9ª do convênio 8193. Parágrafo pois não, Dalcília. único.
Ok, obrigado, doutora Jerusa. Pois não, Dalcília? Eu posso aderir também, além da minha justificativa, essa da conselheira Jerusa, na ata também, eu não sou contrária a essa fundamentação, eu também posso aderir a essa fundamentação. Só queria anotar aqui, conselheira, por favor, qual é o convênio, o artigo? É o convênio 8193, cláusula Cláusula. 9ª, parágrafo único. Exatamente. Então, eu só fazer acréscimo, senhor presidente, eu também posso fundamentar, além da minha fundamentação, acrescentar essa da conselheira Jerusa, certo? Ok, então, conselheira Dalcília, eu vou informar aqui, por unanimidade de votos, a quarta Câmara de Julgamento entende por afastar a nulidade suscitada em razão de que a ação fiscal deveria ter sido acompanhada pela Auditoria Fiscal de São Paulo, em razão, com fundamento, no artigo 9º, parágrafo único, do convênio 81/93. A próxima nulidade arguída pela recorrente é nulidade também do feito fiscal, em razão da divergência do crédito tributário lançado com a liminar judicial. Ou seja, não poderia ter sido lançado o crédito tributário em razão da existência da liminar judicial. Algum dos conselheiros, conselheiras, deseja se manifestar? Não? Ok. Então, vamos iniciar a votação, novamente pela doutora Dalcília. Doutora Dalcília, como a senhora aprecia a nulidade por ser indevido o lançamento tributário em razão da existência da liminar judicial? Eu afasto, considero que a liminar ela tem natureza provisória, ela não constitui nem substitui a atividade do lançamento, então, a judiciária, ao proferir a decisão, vai apenas declarar o direito do recorrente ou do fisco, mas não vai constituir o crédito que precisa ser assegurado para evitar a decadência. Então, eu afasto. Ok. Doutor Renato? Só completar o posicionamento da conselheira Dalci, realmente o auto de infração não substitui o lançamento, salvo nas hipóteses em que há um depósito judicial, e aí, nesse caso, há um entendimento que seria desnecessário. O que não é o nosso caso, ele realmente, a decisão ela é muito clara, ela limitou a suspender a exigibilidade do crédito, e não vejo por nenhuma razão para impedir o lançamento administrativo, sendo isso até uma obrigação do agente. Então, entendo como correto e não vejo nulidade, por isso afasto. Ok. Doutor Matheus? Afasta a nulidade também, presidente. Obrigado. Doutor Almir? Presidente, afasta a nulidade. Ok. Doutora Diana, por favor. Afasta a nulidade. Obrigado. Doutora Jerusa? Com a relatora. Ok. Então, a quarta Câmara de Julgamento, por unanimidade de votos, decide afastar a nulidade de que não seria possível o lançamento tributário em razão da liminar. Sob o fundamento, o afastamento se dá sob o fundamento de que a liminar judicial, ela impede a execução do crédito fiscal e não a sua constituição. Pois bem, a próxima nulidade que nós temos é uma nulidade do feito fiscal por erros materiais insolúveis. É a última nulidade do feito fiscal. Entende a recorrente que foi realizado erro material no levantamento fiscal. Aí me vem a pergunta aos senhores e senhoras conselheiros: houve erro material em todos os períodos ao qual se referem os autos de infração, ou houve erro material apenas em julho em diante, que teve a questão dos maços e dos milheiros de cigarro? Como é que as senhoras e senhores entendem essa questão? Doutora Dalcília, por favor.
Em relação a essa questão, eu queria expor uma planilha que eu fiz, uma das notas fiscais que estão no meu processo, para ilustrar, assim, ficar mais claro do que apenas falando. Às vezes a imagem torna mais rápido, assim, o argumento. Então, peço permissão aqui ao presidente para compartilhar o arquivo. Pois não, doutor Auxílio, por favor. Conseguem ver? Agora sim. Então, essa nota fiscal aqui, esses dados, eu extraí da nota fiscal 1470, né? Ela é de que período? Ela é 2009, 19 de março de 2009. Certo. Ela Ainda está... era em milheiro que se fazia o faturamento, né? Isso. Então, é a nota fiscal 1470, se os conselheiros quiserem acompanhar no processo, é a planilha que fica as folhas 37 do alto, certo? Essa nota fiscal, ela traz, a planilha, aliás, e essa nota também, ela extraiu da nota fiscal o quê? Ela extraiu os valores do crédito, né, crédito de origem, e extraiu também o imposto retido e a quantidade. Então, o que o fiscal fez? Ele pegou a quantidade de milheiro, 20 milheiros e 40 milheiros no segundo item. Aqui são duas quantidades, porque são dois produtos distintos. Ele aplicou o preço de consumo, que analisamos ontem, que é 275 multiplicado pelo milheiro, dá esse valor para o milheiro, aliás, multiplicado pela unidade, o máximo. 137,50. A nova base de cálculo ICMS-ST que o fiscal encontrou é dessa multiplicação, 20 com 37 dá 2.750 para um produto, 5.500 para outro. Ele aplicou a alíquota de 27%, que é os 25% do cigarro mais 2% do FECOP. Então, ele aplicou 27% sobre essa base de cálculo, encontrou 742,50 e 1.485. E deduziu 7% do valor destacado para cada produto na nota, o ICMS normal que vem destacado para cada item. E aí, nesse valor, estão na planilha esses valores, ICMS, ST com IPI, 697,33, 1.394,66. E se os senhores conselheiros estiverem acompanhando, ele colocou no campo, na coluna ICMS total, esses valores. Eu estou chamando ICMS, ST com IPI. Por que com IPI? Porque a base de cálculo, ele calculou aqui com preço de consumidor e como um dos conselheiros mencionou ontem, esse preço de consumidor já impute todos os custos, inclusive IPI, frete, tudo está aqui dentro do preço final. Então, esse ICMS-ST, eu entendo que ele já inclui o IPI. Aí vamos para o segundo cálculo que está na continuação da planilha. Aqui eu separei, mas na planilha do fiscal esses valores estão na mesma linha. Então, novamente, temos a quantitativo, temos o preço do milheiros, temos a base de cálculo com valor atualizado, que a fiscalização entende que deve ser o valor de consumo, e temos o IPI destacado na nota. Por conta da liminar, o fiscal excluiu esse IPI do valor apurado do ICMS que ele considera devido, para cumprir a liminar. Então, ele fez uma base de cálculo sem IPI. Essa base de cálculo sem IPI, ele novamente fez a alíquota de 27%, deduziu o crédito de origem, que é só 7%, destacado na nota, e chegou ao ICMS-ST sem IPI. Né? Como o conselheiro falou no início, esse valor aqui, ele está sem IPI. E ele abateu desse valor sem IPI o ICMS retido e na nota, que também está sem IPI, já que a empresa, quando calculou
a retenção nos moldes dela, ela não aplicou o IPI na retenção. Isso foi até o motivo do auto. Então, estamos aqui subtraindo dois valores sem IPI. E ele lançou essa diferença, que corresponde à coluna falta de recolhimento protegida no valor de 942,08. É o valor que está na quarta linha da primeira página da planilha fiscal do processo 720, que estou relatando. A penúltima Essa coluna... nota também está em algum dos 5 processos de ontem, né, doutora? Isso, está no processo de ontem, que até então eu entendi que a base de cálculo, porque a base de cálculo está no final dessa planilha, é quando ele totaliza todos esses valores de todas as notas, e você vai no campo ICMS do alto e verifica que o valor lançado no campo ICMS do alto, no meu caso, corresponde ao valor de 224.386, aliás, desculpe, 224.386.847,66. E na última coluna, tem 3.850.907. Não, mas isso é o valor total, né? E referente só a essa nota. Não, referente só não, eu só estou querendo dizer que eu cheguei à conclusão de que o valor autuado é 942, porque é o valor que está na coluna que originou a base de cálculo ICMS cobrado, certo? Então, em relação a essa nota, ele chegou no valor que ele lançou fazendo essa subtração. Calculou o ICMS sem o IPI e excluiu o valor retido. Então, ele autuou essa diferença, 942,08. Porém, quando a gente vai... Aqui eu só pedi aqui permissão aqui para a minha planilha aqui do coisa, eu fui além. Desculpe, está vendo a nova planilha, tá? Que eu fui além. Não. Ainda está mostrando aqui 942,08, a mesma planilha do início da sua apresentação. Estão vendo agora? Não, a senhora tirou, agora está entrando. Pronto, agora tem 2 colunas a mais aí. Isso, então essas 2 colunas a mais é o que eu entendo que seria o correto, certo? Aí vamos trazer para as discussões aqui. Mas o que é que eu entendo que seria correto? Ele ter feito a base de cálculo pelo preço, ter tirado a alíquota de 27%, ter tirado o crédito de origem, ter chegado nesse valor que está na planilha dele. Ele chegou a esse valor, R$ 2.091,99, e está na planilha, com IPI. Por que com IPI? Porque ele usou o preço final. E o preço final inclui o IPI. Por isso que eu estou afirmando que eu entendo que o IPI está aqui dentro. E pegar e subtrair do ICMS-ST que ele tinha apurado naquela parte inicial que eu expliquei, sem IPI. Eu entendo que o ICMS devido do IPI, que deixou de compor a operação, que deveria ter sido objeto aqui da acusação, seria 501,39, e não 942. Então, eu não tenho certeza se isso aqui constitui um erro em todos os autos de infrações. Então, eu estou compartilhando o que eu identifiquei em algumas notas por amostragem, certo? E ainda, fora isso, tem a questão do milheiro, né? Que a gente já ia discutir. Mas eu estou querendo aqui suscitar de ofício, além do quesito que a parte requer da questão do milheiro, essa questão da perícia verificar se os cálculos do imposto IPI, entendendo que esse processo que estamos analisando, deveria aqui estar lançado o valor do ICMS, que deixou de ser pago quando se excluiu da base de cálculo IPI, eu queria ter essa certeza que realmente é esse valor ou seria o que o fiscal apurou. Então, essa é a minha dúvida, senhor presidente. Tá, não, deixa a planilha aí, por gentileza, Dalcília. Desculpa. E agora ela não está aparecendo no meu computador. Só um momento aqui que ela...
Agora, quando eu tento compartilhar, ela está... Pronto, apareceu. Pronto. Estamos esperando aqui, ainda não apareceu para a gente, não. Agora vai começar. Pronto. Bem, nós temos aqui, nós estamos analisando a nulidade, tá certo? Não estamos analisando ainda o pedido de perícia. Em relação à nulidade, doutora Dalcília, a senhora entende que isso repercute na nulidade de alguma forma? Senhor presidente, eu precisaria de uma resposta do perito, até porque estamos analisando conjuntamente todos os autos, né? E eu não tenho a informação, eu não fiz esse cálculo para o universo das notas, apenas para uma amostragem. Então, por uma questão de prudência, eu considero que não deve se declarar nulo aquilo que não se tem certeza. E eu não tenho certeza que primeiro, a ocorrência do erro, e segundo, a consequência se esse erro foi replicado nos demais autos de infrações. Então, eu não vejo isso como uma determinar de nulidade para invalidar o auto, a não ser que a perícia chegue a uma conclusão de que esse erro aqui, esse imposto aqui, ele realmente não está o IPI aqui dentro. Aí seria a questão de se analisar o mérito, mas eu preciso da perícia me dizendo isso. Então, eu afasto a nulidade por erro, porque pela necessidade do convencimento de que realmente esse erro teve, e qual o alcance desse erro, quais os efeitos desse erro, eu preciso da manifestação do perito sobre o universo dos autos. Vamos dizer que a senhora esteja correta, que a forma de cálculo seja essa que a senhora apresenta aí na coluna, na planilha da parte de cima. Em sendo assim, em todos os processos, a senhora entende que o processo é nulo ou é o caso de perícia para retificar? O que a senhora entende? Aí é isso que eu gostaria aqui nos debates, porque eu entendo assim, se o fiscal lançou um valor maior do que deveria, a gente poderia, e o perito, esse valor de 942 realmente é o IPI, que o fiscal considera devido, aí eu entendo que daria para se excluir o perito disser, não, no laudo pericial vier que o cálculo correto é 501. Aí a gente poderia refazer. Agora, se o perito concluir de que esse valor não corresponde ao IPI, mas sim a um ICMS-ST sem o IPI, aí seria uma questão de mérito, senhor presidente. Mas das duas lados, as duas decisões, eu dependeria do que o que é que esse valor lançado representa realmente. Se ele representa o ICMS-ST sem IPI ou com IPI. Porque o fiscal autuou aqui, estamos analisando o auto do IPI, que não integrou a basical. Ok. Doutor Renato? Aí eu queria ouvir os demais, aí, especialmente a conselheira Jerusa me acompanhou nos cálculos também, pedi a ajuda dela. Doutor Renato? Michel, eu vou pedir só para a conselheira Dalci suspender a planilha dela, só para eu apresentar um outro dado, que aí eu vou trazer para os dois autos de infração, tá bom? Vamos lá, Dalci, por gentileza. Posso parar aqui? Pode, Ou sim, por algum gentileza. conselheiro tem alguma dúvida antes de eu parar, que queira... O próprio conselheiro Renato, tem alguém mais que quer tirar alguma dúvida dessa planilha? Ela vai estar ligada com o que eu vou falar, e aí eu gostaria que você explicasse lá no meu processo, tá? Ela vai estar Então, vou ligada. parar aqui. Vamos lá, Renato, por gentileza. Só para, no início, que fique claro, tá? O meu também está como estando a parte hora protegida lançada para liminar. Então, também se refere à questão do IPI. Esse era o ponto que eu queria primeiro deixar claro. Então, pelo que eu entendo, então, esse valor a recolher seria o valor do ICMS que eu não paguei sobre o IPI. Seria correto até aí. Só que o que acontece? Quando eu analiso a planilha, e aí é a minha dúvida que eu gostaria de suscitar.
Tá? Quando eu analiso a planilha, fazendo um cálculo por cima, a forma que a conselheira Dalci estava explicando, o ICMS que deveria constar no meu auto de infração seria o ICMS referente ao IPI, que é o que está protegido pela liminar. Então, se o IPI, você pegar essa terceira linha, que seria 900, deixa eu zerar aqui, tá bom? 919 mais 17.461 reais, daria 18 mil, vezes 27%, que seria o FECOP, 27% daria um valor a recolher de 4 mil reais. Seria isso, Daci? Dalcília, por gentileza. Desculpe, conselheiro, eu vou pedir para repetir, porque estava chovendo muito forte aqui, eu tive que fechar a janela, senão estava molhando processo, computador, e eu só pedi aqui para repetir a conclusão final. Por gentileza, Renato. Deixa eu só... Pronto. Deixa eu ver se essa da planilha é só por o que eu estava analisando. Tá aqui, ó. Vamos... Esse que é a nota 1123, é isso? Não é isso? Não, aqui eu usei foi outra. Não, eu estou dizendo para o meu caso. Tá certo. Tá, 1123. O que você está me dizendo é que, como o meu é o ICMS sobre o IPI... Pulou a página, Renato. Ah, não, está aqui embaixo, certo. Ok, desculpa. Tá ok? Tá ok, sim, desculpe. Tá. Então, seriam 92 mil, perdão, 850 vezes 27%. Seria isso. Não é isso? Base de cálculo sem IPI, conselheiro, ela já está nessa coluna base de cálculo menos IPI. Tá. Se o conselheiro for subtrair a base de cálculo CMSST menos o IPI, que foi destacado na nota, isso aí que o fiscal enumerou na coluna IPI é o IPI da nota, está destacado. Certo. Certo. Aí, Então, não essa seria... base de cálculo IPI. Mas não seria esse o objeto da liminar? Essa é a minha dúvida. Porque o liminar não é para eu tirar da base de cálculo IPI, esse não é o valor, esse do IPI não é o valor da nota, então, teoricamente... Não, é porque assim, a nota fiscal, eu posso mostrar para o conselheiro aqui, compartilhar uma delas. A nota fiscal, a empresa emitiu com preço de varejo, aliás, o preço que ela atribuiu, com agregado, mas o IPI está lá no valor do produto. Aí, esse IPI, que aqui o fiscal colocou, é o IPI que o próprio contribuinte declarou. E esse Certo. IPI, ele não entrou no imposto retido que o contribuinte recolheu para o fisco. Mas não é isso que eu estou falando. Isso, aí, o senhor, quando vai para a nota fiscal, o senhor vai ver que esse IPI aqui, não foi o que o fiscal autuou, não. Ele autuou, foi essa coluna, falta de recolhimento protegida, que no caso dessa nota aí, é a quarta nota, é a terceira? É a 1090. É a Que 1, aqui está 2, bem 3, pequeno 4, 5, aqui, 6. É 6, a sexta. é a sexta linha. Uhum. Pois é, a base de cálculo vai estar do seu auto, que está sendo julgado hoje, é a sexta linha da penúltima coluna. Pronto, Tem mas três, a minha... Desculpa, perdão. não tem, aí o senhor conte 6 linhas para corresponder à sua nota, e a penúltima coluna vai ser esses 50 mil, né? 1, 2, 3, 4. Vai ser 50.765,54 no seu caso. Tá, mas é isso que eu não estou entendendo, porque assim, esse 92 mil reais seria o valor do IPI que estaria na minha nota fiscal, eu, contribuinte, falando, né? Que eu não recolhi. Não é isso? Não, é o IPI mesmo. Que Não está é na o nota. ICMS-ST sobre IPI, é o Não. imposto mesmo IPI.
Mas declarado. é exatamente isso que eu estou falando, por exemplo, esses R$ 92.000 é o IPI que o contribuinte não incluiu na base de cálculo do ICMS-ST, que é o que está destacado dentro da nota fiscal, não é isso? Isso. Pronto. Se eu aplicar 27% sobre R$ 92.000, vai dar 25.069, que é a coluna que está dizendo que falta de recolhimento não protegido. Quando, na verdade, esse é o recolhimento protegido, se o raciocínio estiver correto. Lembra que ontem eu falei isso? Eu já tinha mencionado. É isso que eu estou tentando explicar desde ontem. Se você aplicar 97% sobre o IPI, o auditor, no meu caso, ele errou de forma crassa, porque ele considerou a parte não protegida como protegida. E isso daqui implica numa autuação muito superior, porque a parte da coluna que é não protegida, que era para ser a protegida, são 13 milhões. E a coluna que é protegida, que é a não protegida, são 686 milhões. E aqui, somando, se isso realmente acontecer, for o que eu estou pensando, eu penso que o auto é nulo, porque existe um erro do milheiro, existe o erro que a senhora está suscitando, existe esse erro da coluna, e fora isso, se ele fez essa troca, ele certamente autuou esses 3 milhões em outro auto de infração. E aí, nesse caso, eu não poderia considerar o valor correto, porque eu teria uma duplo lançamento. E aí eu acho que essa confusão, essas várias confusões, acaba por anular o auto de infração, pelo menos no caso do meu, que ele considerou uma coluna errada. Essa é a minha dúvida que eu estou trazendo desde ontem, que aí realmente eu antecipei que não aconteceu nos outros. Conselheiro, a sua dúvida é a minha dúvida também, porque também essa coluna aí que o conselheiro identificou, ela foi objeto de outros autos de infrações que a gente está julgando, inclusive de ontem, que a gente julgou e ainda vai ter amanhã para julgar mais 2 ou 3. Então, se o fiscal, a minha dúvida, e aí eu preciso da perícia, eu não posso, nesse momento, afirmar que o fiscal inverteu a acusação em relação ao valor que ele apurou, né? Porque quando eu vou para o auto de infração, ele chama essa penúltima coluna, ele chama de parte protegida. Aí dá a entender, se está protegida, então é o IPI, não é o que dá a entender, né? E os de ontem, ele chamou de parte não protegida. Mas os valores da parte não protegida são os valores que tem o IPI, como o senhor mesmo está observando. Então, a dúvida é, ele efetuou uma troca, e aí, nesse caso, atingiria todos os autos de infrações, não apenas esse, por isso que eu acho que a perícia tinha que ser requerida para todos. Até para puxar também, conselheiro, que se a gente puxar pela perícia, cabe aqui uma opção para o advogado também entrar com um extraordinário para pedir perícias com os processos de ontem, certo? Porque aí a perícia vai ter em mãos os de ontem com os de hoje. E aí a decisão daqui vai se vir. Mas eu entendo o que o conselheiro está falando, né? Eu concordo, eu só não me sinto convencida e seguro o suficiente para afirmar que houve essa troca. Eu preciso de uma análise conjunta dos autos, e aí a conselheira Jerusa também fez uma análise, mas todas as análises que a gente está fazendo, inclusive a sua, é por amostragem. Né? A gente precisaria ver o conjunto de todos os autos, ver aonde é que esse valor total foi parar, o que é que ele autuou, porque aqui não é uma duplicidade, aqui ele fez uma distinção realmente, ele não está cobrando 2 vezes o IPI, não. Ele está lavrando um auto sem IPI não protegido e outro com IPI protegido. A questão é, ele usou o valor correto? Bom, Renato, o senhor quer continuar na mesma, ou já é um outro ponto? O senhor está com o áudio desligado. Desculpa. Porque, assim, uma coisa é eu corrigir um erro simples de cálculo. Outra coisa é eu mudar toda a fundamentação de um auto de infração. E aí é isso que tem que ficar claro. Porque naquele primeiro momento lá atrás, a gente não concedeu a questão da perícia porque foi preclusiva. Não apresentou prova. Só que hoje chegou-se à conclusão de que o lançamento, e isso é um simples cálculo, se você comparar a coluna que ele utilizou foi errada,
não há necessidade de perícia para comparar, para verificar que ele errou, que ele utilizou a coluna errada, que a coluna que era para estar como protegida, ele trocou como não protegida. Isso não precisa de perícia. Isso vai implicar na mudança da base de cálculo, que vai acabar mudando também o lançamento final. E aí eu penso que aqui não é só erro matemático, não. Acho que, nesse caso, contaminou completamente o auto de infração. Quando eu falei em duplicidade, seria porque você tem que mandar todos os autos. Não é esse, não é o de amanhã, é todos os autos que foram lançados. Para verificar, porque se você alterar o meu e não alterar o da ponta, vai tá cobrando duplicidade, porque tu vai corrigir o meu, que era para ser o protegido, e certamente ele usou esse valor para o não protegido. Então, você tem que corrigir nas duas pontas. E aí, nesse caso, não é um auto, são todos os autos da lavratura. E aí, aqui eu acho que não seria realmente caso de perícia. Eu acho que seria para suscitar a nulidade, considerando todos esses vícios lançados. Já tem a questão do milheiro, que ficou claro que consta, já tem a questão do cálculo da AUCI, e tem aqui essa questão da coluna. E aí eu acho que isso são motivos suficientes para realmente anular o auto de infração. Isso falando o meu, porque eu tenho a certeza que considerou os dois, a planilha como créditos protegidos, quando na verdade ele utilizou a base dos créditos não protegidos. Ok, doutor Renato. Pela ordem, a doutora Jerusa, acho que tinha levantado antes do doutor Matheus e chegou a baixar a mão, não foi? Então, não? Então, doutora Jerusa, por favor. Obrigada, senhor presidente. Na realidade, eu levantei de novo a mão, aí não sei se baixou. Não, sem problema. Para falar. Doutora Dalcília, a senhora poderia colocar a planilha novamente aí em tela para a gente... Eu tenho a minha aqui, mas a tua está tão bonitinha, eu prefiro usar a tua, porque foi o mesmo exemplo que a gente estudou ontem, né? Então, se você puder compartilhar aí com a gente, eu agradeço. Mas, de antemão, já vou adiantando aqui, porque, quando a gente analisou aqui esses autos, o que foi que aconteceu, que o fiscal aqui questionou, né? Ele questionou o seguinte, olha, eu vou fazer ele verificou que o contribuinte estava fazendo a substituição tributária com margem de valor agregado, quanto na realidade seria o valor máximo ao consumidor. Além disso, ele verificou também que o contribuinte tinha uma liminar para não embutir no valor da substituição tributária o valor do IPI. Então, são duas coisas distintas. Aí, o que foi que ele fez? Primeiro, eu vou calcular o imposto devido da substituição tributária complementar, porque quando ele utilizou a MVA, o valor do cálculo vai estar menor do que se ele pegar o valor de ponta. Então, ele falou assim, eu vou calcular a substituição tributária com base no preço de ponta e vou cobrar essa diferença. Só que, quando eu cobrar essa diferença, eu vou deduzir dessa diferença que eu estou calculando sobre o preço de ponta, o que ele já recolheu, e nessa base de cálculo eu vou respeitar a liminar que ele tem, que é não embutir o IPI. Por isso que quando ele coloca aqui, ele fala protegida pela liminar, e leva a gente a entender que é o valor constituído do IPI, quando ele falou protegido pela liminar, mas na realidade essa expressão protegida pela liminar, ele quis se referir à situação em que, como o contribuinte está protegido pela liminar, eu vou excluir o IPI da base de cálculo da substituição tributária para calcular o imposto devido da ST. Não é o IPI, é o imposto devido da ST. Aí foi o que ele fez. Dalcília, eu queria aquela outra planilha de baixo, por favor. Depois eu volto para essa. Aqui está embaixo, quando ele calculou, excluindo o IPI. Aqui. A de baixo é essa daí. Essa daqui? Tá, desculpa. Pronto, exatamente, exato. Aí aqui ele multiplicou aqui, já ficou entendido, que ele pega o valor de ponta 137, multiplica lá pelo milheiro, eu tenho a base de cálculo aqui de ponta. Aí o que foi que ele fez? Olha, mas eu vou respeitar a liminar, porque ele está protegido pela liminar, ou seja, eu não vou colocar aqui o IPI, eu vou calcular sem o IPI, no entanto, considerando o preço de ponta. Aí ele excluiu aqui o IPI para respeitar a liminar. E aí ele encontrou uma base de cálculo sem IPI. E até aqui para frente ele calculou a ST como deve ser calculada. Aplicou a alíquota 27%, né, 25 mais 2, e deduziu o crédito que estava lá na nota. E encontrou aqui o ICMS-ST, que ele chamou ICMS-ST sem IPI, ou seja, protegido pela liminar. E é isso que ele quis se referir, né, nessa expressão protegido pela liminar. ICMS é a complementação do ICMS-ST com o valor do preço de ponta. Aí ele autuou nesse valor aqui, aí excluiu o que ele já tinha pago do ICMS retido, por óbvio, né?
E esse valor aqui, 942,08, é o que ele está cobrando como ICMS complementar, certo? Que é o alto que vocês estão com ele aí hoje sendo discutido. Então, na realidade, esse 948 não é a diferença de IPI, é o valor do ICMS-ST complementar decorrente do cálculo que ele efetuou com base no valor de ponta, considerando aí o que ele já tinha recolhido e considerando também a proteção da liminar, que é para excluir dessa base de cálculo IPI, certo? Então, é isso que nós que nós temos que entender hoje, que a gente está decidindo. É a ICMS-ST complementar com base no preço de ponta. Pois bem, aí, o que foi que ele fez? Ele lançou o ICMS-ST. Só que, para segurar a questão da decadência com relação ao IPI, porque ele pensou, né, agora eu vou ter que lançar também um IPI, já que eu excluí, agora eu vou ter que lançar um IPI também, porque se a liminar cair, eu já tenho o crédito do IPI constituído. Aí ele fez, novamente, todos os passos, né, ele fez todos os passos aqui na tabela de cima do cálculo, porém, aqui ele não excluiu o valor do IPI, ele considerou também aqui o valor de ponta, como deve ser, o valor de ponta, calculou com o IPI, né, aí multiplicou a alíquota e deduziu o crédito de origem, e aí ele chegou a essa conclusão aqui de R$ 2.091,99, certo? Pois bem, aí, isso aqui com o IPI. Como ele já tinha lançado uma parcela desse valor no auto de infração anterior que ele calculou, aí ele disse, agora eu vou excluir o que eu já lancei, porque já está garantido. E o que ficar é a diferença calculada do IPI. É o que ficou, que deu justamente esse valor aqui quando ele exclui, dá 1.590. Aliás, quando ele exclui aqui, dá 501,39. Só qual é o erro que eu vejo nesse lançamento aqui do IPI? Que quando ele faz esse cálculo aqui, que ele exclui o que ele já lançou, se a gente for analisar na planilha, por algum erro dele, não sei, o lançamento está tudo a menor, porque ele só, quando tem notas fiscais que só tem contém mais de um item da planilha, como é esse caso aqui, ele só pegou o item da primeira linha. Ele pegou 530 e deduziu o valor que ele já tinha recolhido desse item. Aí dá um valor de R$100 e poucos, foi o que ele colocou na planilha, que está indo com a Dalcília. O valor da planilha não dá 501, está 100 e pouco. Não sei se foi por um erro, quando ele foi calcular e pegou só o primeiro item de cada nota, né? Mas aí a gente não vai nem discutir isso, porque como é lançamento a menor, vai prevalecer o que ele lançou, que são os valores menores. Mas aí aqui sim, aqui é o cálculo com o IPI, que foi o que a gente discutiu ontem. Foi a conclusão que eu cheguei ontem estudando esse processo. Bom, concluído, doutora Jerusa? Só mais um questionamento, porque o conselheiro Renato, ele colocou aí uma forma diferente, esse valor aí que a Dalcília está lançando agora é o valor que está no auto constituído, que ele pegou só o primeiro item aqui. O conselheiro Renato, ele fez uma observação aí com relação ao como foi que ele chegou a esse valor do IPI, foi multiplicando 27% sobre qual base, doutor Renato? Sobre o valor do IPI. Qual é o valor que aqui nessa nota do IPI seria o quê? Seria os 619? É o que está o IPI informado na nota? Exatamente. Então, Dalcília, tem como fazer bem rapidinho, tu pegar aí o somatório dessas duas colunas aqui e multiplicar por 27 para ver se está os 100 e pouco? 619 mais 1.238, que é o valor do IPI, multiplica por 27. Seria essa coluna. Essa aqui, ó, que é o destacado na nota fiscal, 119 e 1.238. Deixa eu pegar meu celular. Mas bate, eu já fiz, vai bater. Vai bater com qual valor? Vai bater com a coluna que ele está dizendo que está como não protegido. É o 167? Ou Não, 501? Não bate com 501. Bate com 501. Bate com 500. No meu, bate com... É esse daqui, o IPI, esse aqui é o IPI. Vezes 27%.
19. É porque, como no Excel, tem que somar aqui manualmente. Deixa eu também te ajudar aqui. Que dá 1.857 vezes 27%, 501,39. Que é o valor que eu calculei lá em Pronto, cima. então, pronto, 501. Exatamente, pare com esse valor que a gente tinha chegado ontem, porém, o fiscal lançou 167, ele pegou só a primeira coluna. Se você pegar aqui, Dalcílio, 619 e tira 27%, 619, para ver se não paga 167, porque eu acho que ele pegou só o primeiro item. Não, peraí. 501,39 é o valor que o Renato e a Dalcília entendem como correto. E eu também entendo como correto. Só e que a Jerusa entende como correto. Só que o fiscal lançou qual valor? Só de um item, que foi o primeiro item. Só do primeiro item? Foi, na planilha. Ele lançou a menor. Ele lançou a menor. Presidente, o Renato caiu aí. Foi. O Renato caiu. Já voltou. Esse item aplicado 17% dá 167. Que foi o que ele lançou. Pronto, exatamente. Que é foi o que ele está lançou na coluna. Então, o que o doutor Renato está falando é que é só um item. Não é o valor total que era devido, não. O valor total que era devido seria esse daqui. 501. O valor total Quer dizer da nota. que todas as notas fiscais que tinha mais de um item, ele só lançou o valor de um item. De um item foi. Ele se equivocou. Então, se ele pegar o valor total do IPI, ele pegou só o do primeiro item da nota. Então, o lançamento está menor. Nesse que nós julgamos ontem. Mas a gente não pode fazer nada porque o lançamento é menor, né? A gente não pode aumentar aqui nesse lançamento, né? Esse aí é o de ontem. Esse foi o de ontem. Esse foi o de ontem. O de hoje está ok. O de hoje foi o que ele fez. Ele está calculando a substituição tributária devida em razão do ajuste, em razão do preço considerado de ponta. Ele pegou o preço de ponta, calculou a substituição tributária, mas do valor da base de cálculo, ele excluiu o IPI destacado na nota, para respeitar a liminar. Por isso que quando ele coloca aqui, na informação complementar, ele coloca assim, protegido pela liminar, no sentido de dizer que o cálculo dele foi respeitando a liminar de não imputir na base de cálculo o IPI. Esse é o sentido de ele colocar isso, entendeu? Então, ele respeitou a liminar, e aí excluiu o IPI da base de cálculo, e calculou com valor de ponta, respeitando a exclusão. E aí fez um outro lançamento só do IPI, que é o que nós julgamos ontem. Por caso a decadência, ou melhor, caso a liminar caia, já está lançado o crédito, que foi o de ontem. Então, o de hoje não é lançamento de IPI, o de hoje é lançamento de CMS-ST, diferença de CMS-ST. Ok. Eu acho que há uma questão de fato a ser esclarecida, porque no meu auto de infração é de IPI. Até porque ontem foi quando eu falei isso, disseram, não é o caso de hoje, é os autos de amanhã. Então, assim, eu acho que está tendo uma confusão entre auto de infração, porque o meu é muito claro que é IPI, que ele coloca a expressão protegido pela liminar. O problema está sendo aí, que nós nos equivocamos aí nessa expressão protegido pela liminar, doutor Renato, porque então, se você verificar o seu verificar o seu auto de hoje, o senhor vai encontrar, eu acredito, né, não sei, porque eu não analisei o seu, mas eu acredito que o senhor vai encontrar esses cálculos aqui, dessa coluna, segunda coluna aqui, que é deduzindo o IPI da base de cálculo. Ou seja, demonstrando que o ICMS, a diferença do ICMS retido por ST. Tá. Você está me dizendo, então, que o julgamento de ontem foi feito de forma errada. Se você disser que a gente fez um equívoco, é o primeiro ponto. Não, eu acho que... Né? Como é? O julgamento de ontem julgou de forma errada por conta dos fatos que estão na fiscalização. A fiscalização lavrou os autos de forma errada. Isso seria isso? Não, a situação está só piorando. Peraí, calma. Vamos falar um de cada vez. O doutor Renato fez uma pergunta, o doutor Almir fez uma pergunta, agora vamos os dois esperar a resposta da doutora Jerusa. Não, eu acredito que o lançamento ele não foi equivocado. Eu acho que pode ter acontecido que o entendimento exarado ontem, naquela nossa manifestação, não se refere ao lançamento do ICMS-ST, sim ao lançamento do IPI. A diferença do IPI. O que nós estamos julgando hoje é o lançamento da diferença do ICMS e ST. Bom, eu queria ouvir agora o doutor Matheus, que levantou a mão já há algum tempo, em seguida o doutor Almir. Presidente, só para esclarecer algumas situações, eu dei uma analisada agora em todos os objetos dos autos que estamos apreciando hoje.
a descrição da infração, ela é clara. Ela diz que os autos que estão sendo elaborados é com relação à parte protegida pela liminar, ou seja, é a parte relacionada ao IPI, ao ICMS cobrado sobre o IPI na base de cálculo, certo? Então, assim, o que a doutora Dalcília trouxe aqui para a gente? Ela trouxe justamente, ela trouxe a situação do ST com IPI, o ST sem IPI. A diferença disso é o que é exatamente o efeito do IPI no cálculo da substituição tributária. A outra forma que o doutor Renato aqui trouxe para a gente, aplicar os 27% diretamente no IPI que está na nota. Esse também é a outra forma que a gente pode chegar, né, no valor, realmente no valor do IPI que está influenciando no cálculo do ICMS. Pronto, isso imagina aqui que a gente não questiona, né, a liminar diz isso, protege isso, o auto-infração está dizendo que é a parte protegida pela liminar, ou seja, é apenas correspondente ao IPI, esses autos de infração, certo? Agora, o problema que a gente tem aqui, presidente, é que a planilha foi elaborada de uma forma tão confusa, né? Além da questão do erro de unidade, ele inverteu um que era para ser falta de recolhimento protegida e falta de recolhimento não protegida. E isso prejudica totalmente todas as acusações que foram feitas contra o contribuinte. Eu peço até licença, presidente, só para mostrar um auto de infração que foi julgado ontem e o meu que está sendo julgado hoje. Eu vou só... Dalcília, por favor, tira aí o compartilhamento para que o doutor Matheus possa compartilhar. Obrigado. Vocês conseguem enxergar? Ainda não. Agora está começando a aparecer. Consegue enxergar Está pequeno, está pequeno. Se puder dar um zoom. Certo. Estão conseguindo enxergar? Sim, melhorou. Pronto. Aqui na primeira coluna, a gente tem falta de recolhimento protegida, que aqui todo mundo, imagino todos concordam, que é a parte relacionada ao IPI, né? E o valor que está aqui é 236 milhões. E temos a segunda coluna, que é falta de recolhimento não protegida, que o valor 4.408.939, certo? Que foi o de ontem, essa segunda coluna foi foi a de ontem. Então, vamos lá, vou abrindo aqui, vocês estão conseguindo ver o auto-infração? Está pequeno, mas... Ok. Pronto, esse é o auto-infração, que é o meu, que está sendo relatado hoje, o valor que temos aqui de principal, certo? Que é justamente o valor que está lá na planilha como protegido. E a gente tem aqui, ó, está na parte, hora lançada, protegida pela liminar. Ele está considerando como se esse valor fosse protegido pela liminar. Mas não é, se a gente for fazer o cálculo, realmente está invertido, é isso que a doutora Dalcília colocou. Porque o valor do não protegido, aliás, do protegido, é justamente esse daqui, que foi lavrado no de ontem, que é esse daqui que eu coloquei na tela. Vocês estão conseguindo enxergar? São Mateus, Ó. permita a sua planilha aí. Um momento, doutor Niedson, por gentileza. Deixa eu ouvir os conselheiros. Então, ó, o que aconteceu aqui, que a gente está adiante, é de um levantamento totalmente subsistente, assim, que a gente não consegue nem entender, os valores foram lançados, não está batendo com a acusação que está sendo feita. Então, presidente, assim, eu entendo que aqui a gente está diante de uma nulidade, né, porque são vários equívocos aqui. Essa questão do milhar, que aumentou absurdamente o auto-infração, a planilha está trocada, as acusações estão invertidas, não tem como uma auto-infração desse prosperar. Então, assim, eu entendo que realmente a gente está diante de uma situação de nulidade. Ok. Doutor Renato. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Almir, né? O doutor Almir tinha pedido antes. Desculpa, doutor Renato, que o doutor Almir baixou a mão e aí eu não vi. Vamos lá, doutor Almir, por favor. Presidente, o senhor está vendo a gravidade do problema que esse auto de infração causou para o contribuinte por conta de um relato mal feito. Ontem, o valor que a gente manteve ontem de infração dele
né, que ele vai ter custas para recorrer para a segunda instância, certo? Quando o erro é totalmente do fiscal, eu não tenho dúvidas que os autos de infração de ontem e os de hoje são totalmente nulos, certo? Os autos de infração estão errados pela questão do milheiro, certo? Pela questão levantada da forma de cálculo do IPI, e pelo terceiro ponto levantado agora pelo doutor Renato e pelo doutor Matheus, que seria a questão que ele trocou os autos de infração, o que seria a parte suspensa e o que seria a parte não suspensa. Né? Então, assim, a gente está diante de 3 erros, né, nesses autos de infração. Eu sei que são autos de infração muito grandes, valores muito altos. Então, para mim, caracteriza totalmente erro na metodologia, a descrição do auto de infração está errada. No meio alto, eu tive dificuldade de entender se ele tratava ou não disso, e eu particularmente, eu me baseei pela informação do final, porque a informação complementar para todos os autos de infração foi a mesma, mas no final de cada processo ele diferenciou por sendo o IPI suspenso ou IPI não suspenso, basicamente se o MSST pelo IPI suspenso ou não, certo? Então, assim, é absurdo, né? A gente ainda está discutindo um auto de infração desse. Eu, particularmente, eu peguei uma nota fiscal aqui, né, do auto do doutor Renato, né, a nota fiscal a 49,83, e na base de cálculo eu encontrei 49 milhões de diferença por erro no milheiro, na questão do milheiro. 49 milhões em uma nota fiscal. Imagina nas outras, presidente. A gente está falando de autos bilionários. Então, realmente, o doutor Nielson falou isso, né? Nós fomos induzidos a erro pelo relato da autuação. Ele falou isso, quando ele falou, eu me assustei, porque não é normalmente uma posição com a advogada DOT de atacar tão veementemente um auto de infração. Né? Eu confesso, doutor Nielson, que quando o senhor falou isso, eu fiquei, não, pera ainda, são auto de infração muito alto, mas não é para tanto, certo? Mas agora eu concordo com tudo que ele falou em gênero, número e grau. Nós estamos sendo induzidos a erro pelo relato da infração do auditor, né? Então, realmente, para mim, os processos são totalmente nulos, sem dúvida nenhuma. E, inclusive, se fosse possível, se tivesse previsão nesse conselho, no nosso questão processual, eu reabriria prazo para julgar novamente os processos de ontem para declarar a nulidade deles. Mas, infelizmente, eu sei que não há previsão legal, né, e o contribuinte vai ser prejudicado por conta disso, vai manter processos em aberto e vai ter custas de recurso para cada processo. Realmente, para mim, beira o absurdo esses autos de infração. Okay, obrigado, doutor Almir, pela sequência. Doutor Renato, depois a doutora Dalcília, que havia pedido. Baixou a mão, doutora Dalcília? A senhora não quer mais se manifestar? Não, eu quero, mas quero ouvir os demais conselheiros. Tá, então, na sequência, doutor Renato e doutor Matheus. Depois, doutora Dalcília. Doutor Renato, por favor. Pois não, obrigado. O primeiro ponto que eu ia chamar a atenção foi a afirmação feita pela conselheira Gerosa, de que os autos de hoje teriam sido julgados amanhã. Isso é de uma gravidade tão enorme que o simples gravação que tem no YouTube da Câmara é motivo de anulação desse auto de infração no judiciário. É um absurdo isso. Se você pegar essa gravação e levar para o juiz, e a conselheira está dizendo extremamente isso, o auto julgado antes está nulo. Está errado. Não há o que se questionar. Ou leva tudo para ser retificado, ou está nulo. Porque vai ser injusto, de uma parte, você manter um auto que foi julgado ontem de forma equivocada, e ficou claro que foi, e hoje vai mandar para a perícia para salvar um auto de infração. E aí aqui o fundamento seria esse, salvar um auto de infração. Ao meu ver, ou você pega todos os autos e manda para ser justo e faz tudo, e aí eu quero saber como é que isso é possível, já que os autos foram julgados ontem, ou simplesmente tem que ser declarado nulo os autos que ainda estão vigentes. Porque o erro no cálculo é simples, é matemático. Pegar o IPI e aplicar 20%, 27%, bate com o que está no valor da coluna, que ele outorga o nome de não protegido. E aí o auto de infração, o conselheiro Matheus deixou claro, é justamente sobre isso, ele deixou claro, expresso. Não há dúvida aqui, não há uma duplicidade na interpretação que possa ser feita. Me desculpe, mas assim, não há. O que está se tentando fazer aqui é salvar um auto de infração. E aí eu torno a usar a expressão que foi feito ontem. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se foi utilizado ontem daquela forma, o auto vai prevalecer porque foi julgado de forma equivocada. Mas eu acho que eu não tenho nem dúvida,
melhor falando, que ele é nulo porque ele está com vários erros no cálculo. Eu só consegui entender porque eu chamei um amigo contador e disse, me explica como foi que ele chegou nessa base. E quando eu fiz os cálculos, eu vi que ele tinha usado a base errada. Foi por isso que quando eu falei isso, já no auto de infração de ontem, porque eu tinha feito o cálculo da nota fiscal. E aí a diferença é de 13 milhões para 622 milhões. Se não aplicar uma multa, vai sair de 1 bilhão e 300, se você aplicar para 13 milhões, seria 26 milhões. Meu Deus, e são números que quebram a empresa. A gente vai manter um auto de infração desse? Já quebrou. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter consciência também do efeito da decisão que vai ser feita. Eu acho que para manter a nossa coerência e para manter a legitimidade de uma CDA futura para uma execução, e aí eu entendo que ele deveria ter incluído o IPI, e esse eu estou defendendo desde ontem, eu falo, desde ontem ele deveria ter incluído o IPI nessa base de cálculo. Mas, assim, a forma que foi feita, não há como se sustentar. Presidente, Obrigado, doutor Renato. Um segundo. Só complementando o Diga, doutor Renato falou, se o contribuinte pegar essa gravação e levar para o judiciário, ele com certeza vai ganhar, certo? Todos os autos de infração. Só o auto do doutor Renato representaria honorários para o doutor Nelson, justiça convencional, que o Estado tem que arcar de 13 milhões. Só o auto do doutor Renato. Né? Isso é importante a gente prevalecer também, porque judicialmente eu não tenho dúvidas que ele lograria isso. Não sei quanto tempo demoraria, o auto estaria sendo corrigido de traça líquida e pegando o principal de 1,3 bi, 1% daria 13 milhões, que seriam os honorários que o Estado iria arcar por culpa do fiscal e nossa que deu errado e que induziu a gente a erro, tá? Ok, doutor Almir, doutor Matheus. Só reforçando o que o doutor Almir falou, questão da indução de ontem, o caminho que o relato foi, né? Tanto que ontem eu fui até um pouco chato, né? Peço desculpas, que eu perguntei muito como é que foi feito o levantamento, como é que foi feito, a forma que foi feito, o que é que tinha constava, como é que estava sendo feito, porque isso realmente é uma infração com base no levantamento, exclusivamente, né? E a gente tem que ter a certeza que esse levantamento está sendo feito da forma mais correta possível. Né? Por isso que ontem eu fiz esses questionamentos e no que foi relatado, ficou entendido daquela forma que foi decidido ontem. Hoje, como eu tive o processo para relatar e eu me debrucei mais nas planilhas que foi utilizado pelo fiscal, ficou evidente essa nulidade, quando você vê a total incompatibilidade com o que está na planilha, com o que está no relato da infração, com os autos que foram lavrados, enfim, só colocando esse ponto, presidente, que eu acho importante. Obrigado, doutor Matheus. Doutora Dalcília. Eu queria começar aqui destacando que não há menor interesse de ninguém aqui em salvar auto de infração por salvar auto de infração. O interesse da busca da verdade material é de todos. Tanto é que ontem foi uma tentativa minha, no final já da sessão, tentar suprir uma falta de documentação que a empresa não trouxe nenhuma nota para sustentar o argumento do milheiro. Então, primeiro, o processo de ontem não foi para perícia por falta de documentação que desse um indício. Eu queria deixar registrado aqui que tudo o que foi dito é muito sério, que ontem não foi para perícia porque a empresa alegou, mas não trouxe a nota fiscal com essa mudança de milheiro para março no período que ela alegou fazer. Eu ainda tentei identificar no sistema, não consegui. Passei a noite e consegui identificar pelo número da nota e pelo CGF nos sistemas da Cefaz. Como foi dito aqui durante a sessão, não é competência minha produzir prova, nem do fisco em si, nem dos senhores conselheiros produzir prova para defesa. A gente tem que analisar com o que está nos autos. O que é que está nos autos? Em nenhum momento, embora a empresa tenha falado em erro, ela falou em erro do milheiro em março, tanto na sustentação oral como na escrita, na defesa escrita. Ela vem sustentando esse pedido de nulidade por vício e erro de cálculo. Em nenhum momento ela está alegando o que a gente aqui descobriu na análise. Em nenhum momento aqui eu ouvi o advogado dizer, olha, está trocada a base de cálculo desse auto é o de ontem. Então, assim, se houve erro do fiscal, também a gente
também tenho que, usando eu detesto, na verdade, quando eu escuto essa frase, que o pau de que bate em Chico, bate no céu. Por quê? Porque o que se busca aqui é a verdade material, não é igualar situações por igualar, não. Aqui, o que é que a gente julgou ontem? Julgamos um auto de infração em que não tinha documentos para sustentar o pedido de perícia. Hoje teria. O que é que julgamos ontem? O argumento de vício de nulidade por essa questão de maço, troca de maço por milheiro. Foi isso o argumento. E o segundo ponto que eu queria trazer, o pedido de perícia que eu suscitei, também reforçando novamente que não foi para salvar a auto-infração, foi que eu gostaria de ter a certeza de algo que eu não vi nenhum conselheiro aqui que se manifestou dizer. Qual é o auto que está compatível com qual auto? Qual o auto de hoje, que corresponde à base de cálculo do auto de ontem, e qual o de ontem que tem a mesma planilha, mesmo de hoje. Precisaria rever isso. Segundo, o cálculo apresentado pelo conselheiro é um cálculo que só tem um item, 27% sobre o IPI, só de um item da nota. Na verdade, o valor é até um valor superior. Então, como eu não vi o universo das notas para afirmar que houve essa troca, eu sugeri que o perito fizesse essa coletiva de todos os processos, fizesse uma exposição. A minha ideia, quando eu propus a perícia, era essa. Era deixar que o perito confirmasse ou não, que para mim ainda era um indício, a não ser que cada relator aqui me diga, olha, no meu processo foi autuado com essa acusação não protegido, o valor que está na coluna tal. E no outro processo que foi julgado ontem, que foi a minha relatoria, essa base de cálculo, na verdade, foi lançada, está na coluna tal. Se me der essa certeza que houve essa troca, que o auto-infração lançado ontem corresponde à coluna errada do que estamos usando hoje, aí eu me acosto aí à nulidade proposta. O que eu estava procurando era essa certeza e eu não vi assim apressar-se a dizer, olha, é nulo, houve troca. Eu costumo ter certeza, eu busco essa certeza, seja para manter, seja para anular. Tanto que eu fui atrás da nota e consegui a nota. Independente se a empresa tivesse trazido ou não essas notas, eu já ia propor a perícia por conta das notas que eu localizei com esse erro. É um erro passível de correção? A nossa legislação diz que erros passíveis de correção não sejam nulidade. Eu acho que a gente tem que aqui chegar à conclusão se é um erro passível de correção. Se houve essa troca, eu compartilho do entendimento que não é passível de correção, que a acusação ela tem que ser compatível com a planilha fiscal. Se a planilha fiscal mostra um valor que o fiscal chamou de IPI, e ele vai lá e autua esse valor como não IPI, como não protegida, realmente houve um erro que eu entendo não passível de correção. Agora, se houve apenas um erro de cálculo, e esses valores que ele colocou não foram objeto de outras autuações, ou de autuações, vai que aquele valor da última coluna está em alguma auto-infração, dizendo que realmente é IPI, já que a gente ainda não julgou todos, ainda tem mais amanhã. Então, foi por precaução que eu sugeri e ainda estou aqui analisando e ouvindo o argumento de cada um, mas se os senhores relatores de ontem e de hoje, que estão aqui presentes, já falta o doutor Wellington, que foi relator de 2 ontem, né? Puderem me assegurar que algum processo aqui de hoje está com o lançamento da planilha está trocado com os de ontem, os de hoje seria para ter a base de cálculos de ontem e vice-versa, aí meu convencimento estaria completo. Só isso. Doutor Renato e todos os conselheiros e conselheiras, vocês têm algo a acrescentar? Não, Sim. não vamos nos tornar repetitivos, porque a gente tem que avançar e chegar a uma conclusão, né? Então, é sempre importante a gente avançar e, a partir do raciocínio de um colega, estabelecer outro raciocínio, mas sempre avançando. Não sejamos repetitivos. Já que o doutor Renato tem algo a acrescentar, então, por favor, doutor Renato.
A conselheira Dalci, ela falou que se mostrasse que um de hoje foi julgado ontem, ela estaria convencida, mas foi isso que o conselheiro Matheus fez no início da apresentação. Ele mostrou os 2 autos de infração e mostrou que os valores estavam batendo. Ele fez isso no início da voz dele, o Matheus. Tá? A questão da verdade material é um dogma. Tipo, o que é verdade material? É aquilo que eu digo que é. Mas ela não existe. Porque, enquanto evento social, isso que está acontecendo se esvai no tempo. A verdade material é aquela que eu consigo construir do que tem nos autos. E aí abrindo-se as formas de que isso reconstrui. A verdade material, ela fica no dogma. É um axioma. Tipo, o que é? Aquilo que eu entendo que é, que seja. Mas fica nisso. Quando eu falei salvar um auto de infração, não veja pelo lado ofensivo, nem tive essa intenção de fazê-lo. Eu fiz de tentar manter um auto de infração que, ao final, vai dar muito mais prejuízo para o Estado do que um benefício. Porque ficou muito claro pela a sustentação feita pelo o doutor Almir, que a gravação utilizada, e aí eu falei que a expressão que eu utilizei foi quando disse que o julgamento estava equivocado, feito pela conselheira Jerusa. E quando ela fala o julgamento está equivocado, fulmina o julgamento de ontem. Foi isso que eu me referi. E a expressão que ela utilizou. E aí eu torno a repetir. A gravação é clara. Ela falou: fomos induzidos em erro no julgamento de ontem. A matéria que foi julgada hoje foi a que foi julgada ontem, e a de ontem é que está sendo julgada hoje. Aí a pergunta que eu faço, conselheira Dalci, e o auto de infração que foram julgado ontem, que não vai poder mais ser revisto? Como é que fica a situação? Porque agora manda-se para a auditoria. E ontem eu fui o primeiro a votar contra, porque não tinha subsídio nenhum, não tinha uma dúvida. Eu fui o primeiro a votar contra. Eu sustentei e falei, votei contra. Fui o primeiro. Agora, nesse momento, se tivesse um erro simples, matemático, não é caso de nulidade. Mas, quando você fala erro passivo de correção, tudo é passivo de correção. A metodologia que um fiscal usou em detrimento de outro é passivo de correção. Todo erro é passivo de correção. A questão aqui que vai mudar completamente o lançamento feito pelo fiscal. E aqui, nessa posição de enquanto conselheiro auditor, conselheiro julgador e contribuinte julgador, eu não posso modificar um lançamento administrativo, porque eu não detenho capacidade, ou melhor, competência para tanto. O que eu tenho aqui é a competência para dizer se esse é legal ou se é ilegal. E, nesse momento, eu entendo, sem sombra de dúvida, que, pelos vícios apresentados nessa discussão, o auto é nulo. Os 2 autos de infração que eu estou relatando são nulos. Doutor Renato, obrigado. Doutora Jerusa, no mesmo sentido, de... Não, na realidade, eu gostaria só de fazer dois esclarecimentos. Né? Primeiro, com relação a esse auto que nós estamos julgando hoje da doutora Dalcília e dos demais conselheiros, eu queria saber da opinião da Dalcília. Com relação a esse ponto, Dalcília, o seu entendimento desse auto aqui, com relação à parte protegida, seria a constituição do próprio IPI, você está entendendo isso? E segundo, gostaria de saber também da opinião do doutor Rafael dessa discussão. É bem claro e objetivo, Dalcília. O julgamento de hoje, o teu auto de infração, é a constituição do IPI ou é a constituição da substituição, a diferença da substituição tributária que deixou de ser recolhida em razão do recálculo do ICMS-ST sobre o preço de ponta? Conselheira, eu entendo que na hora que ele fala no relato, que estando a parte hora lançada protegida pela liminar, e eu vou para a liminar e a liminar fala em IPI, eu entendo que a base de cálculo aqui, o ICMS deveria ser aquele do IPI, que é o que estaria lançado e protegido. Eu só consigo compreender a liminar que ela protegeu o IPI, a cobrança do ICMS sobre o IPI. Então, o que é que está protegido? O ICMS sobre o IPI. Cadê esse valor? Está na coluna penúltima ou na última? Aí o fiscal chamou de não protegido a penúltima, que foi o que a gente julgou ontem, e protegida a penúltima, né? Só que quando você vai para o cálculo, realmente percebe que ele usou um cálculo sem o IPI lá dentro, né? Que foi o motivo que a gente ficou tentando entender
E aqui eu já digo, por exemplo, que no meu auto, esse primeiro, 720, tem 2 valores aqui na planilha, mas um deles eu não encontrei o respectivo auto de infração, que é o valor de 3 milhões e tanto. Eu estou tentando fazer, enquanto ocorre aí a manifestação dos senhores, esse batimento dos autos de hoje com os de ontem, pelo menos em valores, para poder eu votar. Mas, respondendo a sua pergunta, conselheira, eu entendo que a gente tem que se ater ao que está descrito no auto de infração, certo? Inclusive, também na informação complementar, ele lá no final, ele diz que essa parte que foi lançada é a parte que fomos obrigados a lançar preventivamente o pré-tributário relativo à parte do ICMS-ST que deixou de ser retido. Então, o que deixou de ser retido, aqui pode até dar essa interpretação que a conselheira deu. Deixou de ser retido a diferença do imposto, do preço, né? Pode até dar isso. O problema é que ele lá no alto ele falou a questão do lançado na liminar, protegida pela liminar. Aí realmente gera dúvidas do que ele quis fazer. Bem, os conselheiros já se manifestaram, trouxeram aqui alguns pontos novos. Eu entendo que a conselheira Jerusa ela fez uma manifestação a respeito dos processos de ontem e do de hoje, o doutor Matheus também fez, o doutor Almir e o doutor Renato pegaram um gancho com o que o doutor Matheus apontou, mas o importante aqui é que cada conselheiro tenha a sua convicção sobre cada um dos processos, não só aquele que está relatando. A gente pode fazer a votação em separado, processo a processo, da questão que agora estamos apreciando, que é a questão da nulidade. Né? Tenham todos a maior tranquilidade de votar em cada um dos processos em separado. Mas como foram trazidos fatos novos, eu gostaria de, mais uma vez, ouvir as partes a respeito desses fatos novos que foram trazidos aqui pelas senhoras e pelos senhores. Então, inicialmente, como é de hábito, vamos ouvir o doutor Rafael e o doutor Niedson em sequência, da maneira mais sucinta possível, tendo em vista que já estamos há mais de 4 horas aqui apreciando esses autos. Doutor Rafael, por gentileza. Presidente, obrigado pela palavra. Eu queria fazer algumas considerações, porque os conselheiros manifestaram certa preocupação com relação aos autos julgados ontem, né? Que seriam, em tese, nulos. Mas o que a gente está notando aqui é que não se questiona aqui a planilha do fiscal. O que se questiona aqui é que o agente autuante, quando do lançamento, ele usou a coluna equivocada. Né? Então, assim, o que eu pude escutar e da conselheira, dos conselheiros, é que se a gente seguir o processo de ontem, a planilha que foi adotada como suporte para a lavratura dos autos de infração, ela possui um erro e poderia ter sido até efetuado um lançamento a menor, beneficiando até mesmo o autuado. Então, assim, é certo que essa Câmara vai ter que apreciar se há nulidade ou não. Mas o que eu quero destacar é que a discussão só chegou a esse rumo em razão do zelo que foi adotado pela conselheira Jerusa e pela conselheira Dalcílio, porque essa tese não foi trazida, não. Né? Com a contundência que foi trazida pelos conselheiros Jerusa e Dalcílio, não. Né? É bom que fique consignado isso, que os conselheiros aqui, inclusive os do fisco, são aqueles que têm um zelo extremado com a verdade material e nunca vi nenhum conselheiro do fisco tentando salvar a infração, não. Né? Então, assim, é bom que fique isso consignado, né? Porque eu escutei algumas resignações e pelo que do contexto, né, eu acredito que não reflete muito o contexto que aconteceu, que foi suscitado esse eventual equívoco do fiscal
quando do lançamento, ou seja, não há uma compatibilidade entre, que foi suscitado, entre o auto de infração e os documentos que deram suporte à sua lavratura. Então, presidente, eu confesso, né, que em razão desses dados novos, eu não tenho condições de proferir nenhuma manifestação a esse respeito agora, né? Eu, de fato, são dúvidas relevantes que foram trazidas. Até mesmo a conselheira Dalcia, como suscitou, tem dúvida no que se refere a essa troca, porque entende que isso deveria ser encaminhado para a perícia para verificar, de fato, esse erro, esse equívoco. Então, em razão disso, eu opino, pelo menos eu peço, né, requisito que me seja concedida a vista desses autos. Né, dos 5 autos de infração, eu quero pedir vista para apreciar melhor essa questão, né, e para a gente, com a cabeça mais fresca, né, já que eu acredito que está todo mundo cansado, inclusive depois da sessão de ontem, que já foi extensa, né, inclusive quando eu iniciei a minha fala, a minha sustentação oral, eu já consignei o espírito público da conselheira Dalcília e da conselheira Jerusa, que faço novamente, né, e mesmo depois do extensivo, da extensa sessão de ontem, ainda se debruçaram com relação a esse processo, com relação à pauta de hoje, né, que foram até meia-noite para fazer essa análise e trazer o Conselho a apreciação dessa verdade material que é tão buscada nesse CONAT. Então, presidente, considerando esse aspecto, eu vou pedir vista dos autos de infração para melhor apreciação, porque, de fato, são fatos novos, fatos que foram trazidos em sessão, e eu não tenho condições de me pronunciar a respeito nesse momento. Ok, doutor Rafael. Na forma regimental, está concedida a vista dos 5 processos ao doutor Rafael. Gostaria, doutor Niedson, de se manifestar ainda? Sim, apenas apimentando a questão levantada pelo doutor Renato e pelo doutor Matheus e ainda pelo doutor Almir, vou acrescentar, mas nessa planilhazinha, a falta de consistência em relação às planilhas. O induzimento a erro dos jogadores. Só daquela planilha que foi demonstrada lá, veja que toda discussão é em torno de um preço a R$ 2,75. Observe na planilha, que todas elas está a R$ 2,80, não é R$ 2,75. Ora, esse simples erro, 2,75 para 2,80, em milhões de milheiros, imagine quanto é o valor. Então, a nulidade absoluta dos autos de infração, eu vejo como medida elementar, porque eu volto a dizer, eu, como profissional, agora estou zelando, eu poderia dizer, não, deixa que eu vou discutir isso lá na justiça, em cima de 2 bilhões e 400, eu ia ganhar pelo menos 1% de honorário, seria 244 milhões de reais, ou seja, uma mega sena. Isso, será que o contribuinte, será que o Estado do Ceará merece isso? Essa é somente a questão que eu levo. Então, eu vejo que a nulidade absoluta desses autos de infração é medida de justiça e de respeito do tribunal à própria Secretaria da Fazenda e ao povo, em geral, do Estado do Ceará. Agora, eu acho que o tribunal tem competência para evitar tudo isso. Aquela história de o pau que bate em Chico bate em Francisco, será que é tentar salvar auto de infração manifestamente nulo
concreto, onde todos os conselheiros já detectaram, obviamente, uma simples leitura da planilha, que ela está completamente confusa, evada de erros, que não pode ser, em hipótese alguma, reparado, substituído por um outro lançamento. Ele teria que ser anulado para poder se fazer um outro, mas de uma outra oportunidade, de uma outra realização de fatos, se assim é possível. Essa é a minha pretensão. Eu acho que o auto é manifestamente nulo e assim mantém essa decisão que todos os auto-infrações levantados, que estão sendo julgados não só ontem e hoje, e os que serão julgados amanhã, estão eivados de nulidade integral. Ok, doutor Nielson. Muito obrigado mais uma vez. Bem, a vista já está concedida ao doutor Rafael. Eu observo aqui que o doutor Renato, o doutor Almir, a doutora Dalcília... Eu tenho uma questão de fato, tá, Michel? Eu não gostaria que encerrasse, não. Porque, assim, a minha dúvida é, o doutor Rafael, enquanto parte, ele pode pedir vista mesmo após o julgamento nessa fase, e eu gostaria de saber a fundamentação, porque eu estava atrás dele da nossa legislação e não encontrei, tá? O segundo fato é que o doutor Rafael falou que quem sustentou isso foi a doutora Dalcia e a doutora Jerusa. Se pegar a gravação de ontem, eu falei que tinha esse erro no meu auto de infração. Se você for lá no YouTube e pegar a gravação de ontem, eu falei, no meu, a coluna está equivocada. Tanto que a doutora Jerusa depois falou assim, Renato, esse não é o objeto de julgamento hoje. Esse aí é o de amanhã. E aí eu verifiquei e realmente foi o que aconteceu. Então, assim, essas duas questões de fato têm que ser esclarecidas, tá? A questão de dizer que manter, eu peço desculpas, eu acho que se saiu ofensivo não foi a intenção, torno a repetir, não era. Mas eu gostaria da explicação se é possível o procurador, enquanto parte, pedir vista após o julgamento, iniciado o julgamento. Doutor Renato, o artigo 58, parágrafo 1º do Regimento Interno, refere tanto aos conselheiros como ao procurador do Estado a possibilidade de pedir vistas. As vistas foram fundamentadas, o pedido de vista foi fundamentado em fatos novos trazidos aqui durante o julgamento. E esses fatos só foram suscitados a partir do momento em que nós passamos a apreciar um dos itens em julgamento. Ainda há vários outros a serem apreciados. Então, dessa forma, eu entendo como correta a decisão de deferir a vista solicitada pelo procurador, tendo em vista o citado dispositivo do regimento interno. Qual é o outro ponto, doutor Renato, por gentileza, que só deseja que seja esclarecido? É porque me soa estranho o procurador, enquanto parte, poder pedir vista de um auto. Mas sim, é o que o regimento dispõe. Não, essa lei o regimento está dizendo ok, mas é estranho, porque se o advogado fosse pedir, não ia. E aí eu acho que houve uma quebra de isonomia. Mas é coisa para a lei, tá bom. Doutor Almir? Presidente, uma das minhas dúvidas era justamente a questão que o doutor Renato levantou, inclusive eu peguei até o que a gente recebia antes como conselheiro, que a Paulinha que me deu, isso aqui na minha primeira vez que eu fui na Cefaz para assumir, justamente estava procurando, né? Minha preocupação é o quê, tá? Esse processo vai ser pautado na primeira sessão já de abril, já com o visto do doutor Rafael, esses processos, na verdade, porque a gente está diante aqui de um problema, tá? Nós estamos entendendo que, se esses processos de hoje a gente entender nulo, o de ontem também seria, certo? Se o de ontem seria, ele precisa do julgamento do de hoje para fazer o recurso extraordinário, certo? Doutor Almir, então, veja bem, doutor Almir, o senhor está entendendo que o processo de hoje sendo nulo, o de ontem também é nulo. Primeiro, isso é uma interpretação do senhor. Segundo, isso depende do fundamento que for utilizado para decidir uma eventual nulidade de hoje. Por exemplo, a questão do milheiro, ela não se aplica a todo o auto de infração, ela se aplica apenas a 4 dos 5 autos de infração de hoje. E ele não se aplica a nenhum dos 4 autos de maneira integral, e sim a uma parte, cronologicamente, a parte final de cada auto de infração. Então, depende muito do fundamento. Então, vamos com calma
nas considerações. Outro ponto, Calma, sim, presidente. outro ponto. Pois é, deixar não, claro. por favor, estou me manifestando. Presidente, o senhor me interrompeu. Não, mas, pois Quando eu é, estava mas falando, com o senhor me licença, por interrompeu, favor. presidente. Eu pedi Presidente, licença por e o senhor me favor. concedeu. Não, por favor, digo eu. O senhor me concedeu licença e eu estou falando. Sim, esses autos serão pautados na próxima sessão. Assim como foram os processos da Libra Ligas, que foi pedido, foi sobrestado, os processos que o senhor relatou que foi sobrestado no mês anterior foi pautado para este mês. Então, com certeza, todos estes processos e todos os demais que eventualmente sejam pedido visto ou sejam sobrestados, serão sim pautados no mês seguinte. Dito isso, agradeço o senhor ter me concedido a palavra e lhe retomo a palavra. Presidente, o senhor já me esclareceu minhas dúvidas. Ok. Obrigado, doutor Almir. Doutora Dalcília? Eu tenho uma dúvida assim, em relação à situação e também uma pergunta a fazer para o doutor Rafael. Primeiramente, assim, eu entendo que acho justo o físico, ele não pode trazer provas novas. Aí ele foi levantar a questão do advogado não poder pedir vistas. O advogado não pode trazer, ele pode trazer o contribuinte provas novas, como aconteceu de fato, hoje trouxe no início da sessão, né? Já o físico, se trouxer provas novas, tem que abrir prazo para a empresa se manifestar. Então, aqui no caso, eu vejo que esse regimento interno não se trata aqui de dar tratamento desigual, mas, inclusive, garantir tratamento igual, porque os fatos novos realmente foram trazidos hoje, e aí não houve a manifestação nem a análise da Procuradoria, mas justamente por isso, eu queria indagar ao doutor Rafael, porque os processos de amanhã, me parece, são a mesma matéria, né? E são 3, são a pauta de 4, e tem aqui relatores também presentes, e se esses de amanhã se mantêm, ou se seria o caso de sobrestar a sessão de amanhã. E a terceira coisa, senhor presidente, se eu queria também ouvir a opinião do doutor Rafael, que me ocorreu o seguinte, existe a súmula do Supremo, que a gente toma por base quando a gente anula os atos da primeira instância, o julgamento singular da primeira instância, apesar do procedimento, quando há um mérito julgado e ele deixa de observar algum cerceamento de direito de defesa, tem sido um procedimento adotado pelo CONAT de retornar para novo julgamento, anular a decisão aqui pela Câmara. Apesar, e eu sempre me levanto contra isso, ou me insurjo por não ver essa competência, mas aí entra a súmula do Supremo, que a administração pode rever seus próprios atos. E aí me ocorreu o seguinte, não sei a viabilidade, se não seria possível chamar o feito à ordem desses processos de ontem, né, e a própria Câmara rever sua decisão e abrir novamente, entrar em pauta esses julgamentos. Aí, para o presidente, para o procurador, né, é só um pensamento que me ocorreu, uma ideia, não sei a viabilidade, se o presidente, por exemplo, do CONAT poderia chamar o feito à ordem e anular para a gente, dependendo desse julgamento, e aí entraria tudo em pauta no outro mês, né, juntos, se fosse o caso de anular o de ontem. Mas isso daí é só uma proposta, então não sei a viabilidade jurídica dela. Né? Só para ouvir isso. Doutora Dalcília, doutor Rafael, me permita mencionar. Primeiro, os processos de amanhã, se algum dos conselheiros ou o doutor Rafael quiser pedir vista, em razão do que vier a ser tratado, a gente não pode adivinhar o dia de amanhã, porque ontem, quando a gente encerrou o julgamento, a gente não imaginava que ia ser debatido aqui hoje. Então, se tiver o desejo de pedir vistas, desde que de forma fundamentada, será deferida vistas, mas não haverá sobrestamento dos processos e nem da sessão de julgamento, que, inclusive, tem mais um processo além dos 3 da hora recorrente. Quanto à viabilidade jurídica de ser chamado feito à ordem para revogar uma decisão, primeiro, eu não vejo previsão a respeito disso, para refazer uma decisão já tomada em cima dos fatos que estavam demonstrados nos autos dos processos.
Então, é lógico que você não tem nem também ainda a decisão desses processos para dizer categoricamente que o julgamento foi feito erroneamente no dia de ontem. Então, tendo isso em vista, acho que não há possibilidade jurídica, e mesmo que houvesse possibilidade jurídica, ainda não há fundamento para um eventual chamamento de feita a ordem. Doutor Rafael, antes do senhor se manifestar, o doutor Renato está querendo se manifestar, eu acho interessante ele falar e depois o senhor poder se manifestar em tópico sobre tudo isso que está sendo dito aqui. Doutor Renato, por gentileza. O senhor está sem áudio. Desculpa. É o que a Auxília falou no início, que era justamente para ver se aí seria necessário já fazer a vista dos processos de amanhã, até para questão de tempo. O segundo ponto, eu também concordo, eu acho que não seria possível anular essa decisão pelo presidente. Acho que se o CONAT aceitar os embargos, seria uma coisa mais fácil e juridicamente falando, seria por meio de um embargo. E aí rever um ponto que foi omisso, que aí suscita um efeito infringente, que a gente chama. Acho que, juridicamente falando, isso seria um meio, ou por meio do recurso que é cabível. Eu acho que isso seria o ponto principal. Tá? Mas a outra dúvida que eu ia ficar, Michel, aí eu passo para você. O regimento que eu estava falando, ele diz que a vista pode ser feita até o início da votação. E pelo que me foi constatado, eu tinha antecipado meu voto, o doutor Almir e o doutor Matheus. Ou quando ele fala voto, ele está falando quando você abre para a votação, porque eu já tinha me manifestado claramente sobre a nulidade do auto, doutor Almir e doutor Matheus. Então, teria 3 votos já. E aí eu fiquei na dúvida se ele poderia fazer isso. Tá? Doutor Renato, boa dúvida. É bom sempre a gente esclarecer, principalmente para os colegas conselheiros que estão aqui chegando pela primeira vez. Primeiro, questão de fato, a votação ainda não estava em aberto, estava em discussão. Ainda não tinha aberto a votação. Então, tendo em vista isso, a votação não estava concluída, pode ser pedido vistas. Segundo, questão de fato, os fatos que fundamentaram o pedido de vista do procurador do Estado, eles foram trazidos justamente na discussão do tema que ainda seria votado. Então, como nós estávamos em discussão, qual é a dinâmica que nós estamos adotando aqui desde o início das nossas sessões no mês passado? Nós abrimos o item para discussão e, quando a discussão satura, a gente vota. Essa discussão ainda não saturou. Os senhores tinham informado que tinham um determinado entendimento, mas não havia nenhum óbice que, mesmo que já tivessem votado, e aí o regimento é claro nisso, mesmo que já tivesse sido aberta a votação, os senhores já tivessem votado, desde que eu não tivesse proclamado o resultado, os senhores ainda poderiam ter mudado de voto. Então, não é bom esclarecer esses pontos, porque é uma dinâmica, cada tribunal tem a sua dinâmica, tem o seu regimento interno, e essa é a nossa, né? Então, assim, quando eu abrir a votação, os senhores podem ainda mudar o voto, desde que não tenha sido proclamado o resultado. É assim que prevê o nosso regimento. Então, eu entendo que o pedido de vista do doutor Rafael, apesar de poder trazer em algum grau, alguma decepção, porque a gente debate, a gente usa aqui quase 4 horas e meia de trabalho, e, poxa, a gente não chega à conclusão final. Eu sei que isso talvez traga um pouco de decepção, mas, pela experiência, quando a gente vê que tem muitas dúvidas ainda, e eu vejo Dalcília e Jerusa ainda com dúvidas, Diana não se manifestou, mas eu as vejo com dúvida, não é o caso do doutor Renato, doutor Matheus, doutor Almir, pelo menos até o momento. Então, é salutar que o doutor Rafael, que sempre tem uma postura também de parte, mas também de custos legis, ele não é contrário à realização de perícia, não foi contrário à exclusão da multa. Eu tenho certeza que só engrandecerá o nosso trabalho. Agora, o que eu sugiro é que seria interessante que os conselheiros fossem os mesmos da sessão de hoje, né? Para ocupar, mas isso aí vai depender muito das contingências. Não sei se é só um desejo, infelizmente, eu vejo que tem aqui suplentes e talvez não tenham as mesmas pessoas, mas a gente retoma o que já foi votado e o que já foi declarada a decisão. Não será retomada a votação, também é outra parte da dinâmica aqui do CONAT, né? Nós começaremos
no mês que vem, tratando dessa nulidade do feito fiscal por erros no levantamento fiscal. Eu aproveito e estimulo aqui a todos, e eu da mesma forma, assim procederei, para analisar os 5 processos de hoje, se amanhã for pedido vista também os processos. Vamos mais a fundo para a gente verificar o que é que aconteceu de fato, quais são os elementos que constam nos autos, considerando aqui todo o apoio que as partes estão trazendo de elementos, as notas fiscais que foram trazidas, agora, hoje pela manhã. Então, vamos nos debruçar mais sobre os 5 processos, não só sobre aqueles que estão sob a relatoria eventual de algum dos senhores e das senhoras, e vamos tomar a melhor decisão no mês que vem. Tá ok? Então, se nenhum mais deseja se manifestar, alguém ainda deseja tecer algum comentário? Seria a minha Sim, manifestação. doutor Rafael, o senhor, a sua manifestação, perdão. Seria em breve, só para encerrar, né? Presidente, com relação à própria função da Procuradoria, que seria não apenas de um ente parcial, né, de defensor do Estado, a Procuradoria, pelo menos a nossa postura aqui no âmbito dessa Câmara, sempre foi no sentido de fazer também o controle de legalidade. Então, inclusive nesses autos de infração, nós já havíamos até pontuado no sentido de acolher em parte o pedido que foi postulado pela hora recorrente, que foi no sentido da exclusão da multa, né? Então, assim, é importante salientar também que o pedido de vista, ele, ao meu sentir, ele respeita a paridade de armas e tem precedência já no âmbito dessa Câmara. Essa Câmara já concedeu vista em outra composição ao advogado, sim, quando se trouxe a assessoria processual tributária, trouxe elementos constantes das telas dos sistemas corporativos da Cefaz e se concedeu vista ao advogado que postulou pela necessidade dessa vista porque se tratava de um documento novo, né? Então, o que nós estamos tratando aqui é o quê? É justamente uma matéria que foi agitada não pela parte no início do processo, a matéria foi agitada agora, né? Então, como a matéria foi agitada agora, pelo princípio da paridade de armas, eu teria também visto na condição de parte, mas também pedi a vista não só na condição de parte, mas também de controle de legalidade, porque nada impede que a Procuradoria traga, inclusive, uma manifestação de declaração de nulidade do auto de infração. Então, assim, eu não vejo o temor que está sendo analisado por quebra de procedimento, né, ou até mesmo porque a Procuradoria pode trazer, inclusive, o reforço da tese de nulidade, é possível, né? E vou mais além. Para encerrar, de fato, se houver uma necessidade, uma preocupação com relação aos autos de infração julgado ontem, se realmente se confirmar isso de modo flagrante, né, o que a gente pode invocar um precedente, inclusive foi um precedente, conselheiro Michel, na condição que o presidente era relator do processo. Eu acredito que foi um erro material que aconteceu quando o julgamento da sessão, que a parte havia suscitado a questão da inclusão do PIS/COFINS, né, porque teria sido uma DRM, e nessa DRM, como a PIS e COFINS é um imposto recuperável, pelo menos essa era a discussão, a parte havia suscitado isso e não foi analisado. E a presidência, no caso a presidência, determinou o retorno do processo para não julgamento. Eu não sei se com base nesse precedente seria possível, mas, de todo modo, né, o controle de legalidade, ele pode ser feito até o momento da inscrição de dívida ativa. Então, nada impede que a parte também, né, se essa via não for possível, que a parte faça um pedido expresso à Procuradoria-Geral do Estado, em que funciona a dívida ativa do Estado. E eu já vi muito controle de legalidade ser efetuado no âmbito da própria PGE, com cancelamento da CDA. Ou então um parecer, uma manifestação, no sentido de que a dívida sequer fosse inscrita. Então, presidente, considerando
esses aspectos, eu entendo que a preocupação foi suscitada pelos conselheiros de quebra de regimento, ou até mesmo considerar aí a natureza jurídica da Procuradoria não desse conselho, que ela deve ser considerada também sobre esses aspectos. Ok. Doutor Edson, o senhor deseja tecer mais alguns rápidos comentários? Doutor Michel, eu quero apenas deixar claro e registrar que os doutores, os jogadores Renato, Matheus e Almir, eles, quando se manifestaram, eles expressamente disseram que os autos de infração eram manifestamente nulos. Está registrado isso. Ele antecipou, basicamente, o voto, porque já concluíram que os autos eram nulos. Nós temos três votos. A doutora da Cília também deixou muito claro de que há, evidente, erros. Doutor Rafael agora pede vista, embora ele diga que, e eu concordo em parte, que é o controle da legalidade que a Procuradoria deve manter. Não sou contrário a isso, mas deixando bem claro isso, que já existe manifestação, pelo menos 3 conselheiros, e mais ou menos a doutora Tacília, que os autos são nulos integralmente. Isso é que deve deixar bem claro. E que o fato de doutor Rafael ter pedido vista não impede que não se tenha já em consideração que a posição já dita por eles 3 é de nulidade integral do auto. Então, eu não vejo como. E a minha temerosidade é de que nas próximas sessões, se assim acontecer, haja substituição do julgador por determinada situação e traga uma nova orientação, quem sabe, quando essa é a minha grande temerosidade. Mas eu deixo e estou dizendo que o que nós estamos à busca é realmente da verdade material, a qual 3 dos julgadores já detectaram, e me parece que o doutor Rafael também está em cima dessa verdade material. Eu quero deixar isso bem registrado, de que realmente existe e é situação de nulidade integral dos autos de infração. Somente isso eu quero deixar bem registrado. E ratifico, mais uma vez, esse pedido de nulidade integral, completamente insubsistente do que foi colocado no auto de infração, trazido para as planilhas, induzindo os julgadores a erro, não só na primeira instância, como também aqui e agora, ontem, hoje e provavelmente amanhã. Muito obrigado. Obrigado, doutor Edson. Então, as manifestações dos conselheiros estão registradas, nenhum ainda votou sobre esse tema em específico, até porque a votação não foi aberta, e todos têm ainda a possibilidade de confirmar ou modificar, em todo ou em parte, as suas opiniões. Está em aberto, o senhor tem razão, o interessante seria que quem já participou dos debates de hoje participassem dos debates do próximo mês, mas eu não tenho dúvida em dizer que, seja qual for a conselheira ou conselheiro que estiver apreciando a matéria, o fará com todo o esmero e com a maior competência possível, porque todos eles, sejam titulares, sejam suplentes, têm a maior qualificação técnica, a maior idoneidade e a maior saber jurídico que a gente possa encontrar aqui no estado do Ceará. Doutor Matheus, em seguida a doutora Dalcília, e se ninguém mais quiser falar, vamos encerrar a sessão. Presidente, rapidinho, só deixar claro aqui que eu não me oponho ao pedido de vista do doutor Rafael,
Acho importante, inclusive, ele ter essa minúcia na análise dos autos e já me colocar à disposição, se ele precisar de alguma informação relativa ao meu processo, desse levantamento que eu fiz relativo ao meu processo e a vinculação que ele tem com o processo que foi julgado ontem, me colocar a toda disposição, doutor. Excelente, doutor Matheus. Muito obrigado. Obrigado, Doutora Dalcília? Eu queria falar rapidamente aqui, rápido, só para dizer e registrar, deixar registrado que eu não votei, eu sou a relatora, né, dos 2 primeiros processos, e a não ser que tenha que se criado um procedimento que eu desconheço até em qualquer colegiado, que sempre é o relator que vota primeiro, até para que os demais possam seguir ou não. Eu sei que teve outros relatores aqui de hoje que se manifestaram, mas nos 2 processos que eu sou relatora, e sobre os demais também, eu não manifestei meu voto. Estávamos apenas nas discussões sobre a nulidade, e como bem, só queria registrar, porque eu falei no chat, mas eu queria que ficasse na gravação, né, até que pela fala do advogado, dá a entender que poderia ter começado com qualquer um aqui, e não. E como eu relatei primeiro, acredito que pela ordem sempre foi assim aqui, e é o que está no procedimento, que eu teria que votar, e aí os demais conselheiros seguiriam ou não. Eu não votei, nem nada, não expressei. Eu expressei a ideia de talvez uma perícia. Nas discussões aqui, verifiquei também a questão da troca, talvez, mas que eu precisava dessa certeza na perícia. Então, contrariamente, isso aí não foi voto. Isso foi apenas uma discussão, e eu não saí das discussões em momento nenhum para proferir meu voto, só queria deixar claro. Só isso. Ok, doutora Dalcília, obrigado. Doutor Renato, para encerrar. Só para encerrar, porque assim, só para explicar que eu não suscitei nem estava sustentando a questão da não possibilidade de vista, tá? Eu só queria entender o dispositivo, é tanto que nem me opus depois disso quando fez a explicação do Michel. Mas os fundamentos da Dalci não era suficiente porque eu sou relator e eu tinha manifestado. Por isso a minha dúvida, se aquilo era considerado voto. Quando você disse que não, o voto é quando eu abro a votação, e aí eu achei correto, e pronto, não há o que se mais questionar, tá bom? Perfeito, doutor Renato. Mais alguém deseja se manifestar? Não? Pois então, só gostaria de agradecer a todos pela paciência, pelo esmero, pela dedicação. Eu vejo aqui a imensa boa vontade de todos de atingir a justiça fiscal e, com certeza, nós conseguiremos fazê-lo no tempo devido. Muito obrigado a todos, bom descanso. Amanhã teremos uma nova sessão a partir das 13h30, pois não? Ficou registrado que o presidente concedeu vistas? Sim, ficou. Ficou. Na forma regimental. Ok? Um abraço, até mais. Paulinha, por favor, termine a gravação.